primeiro lugar, nós já tivemos em momento anterior, o estudo 1, o sentido da vida, para que nós fomos criados. Nós chegamos à conclusão de que nós somos criados para ser eterno, embora o pecado tenha nos afastado de Deus. Nós somos criados para ser santos, separados para o uso de Deus. E nós somos criados para ser servos, disponíveis para servir, com base no texto de Efésios capítulo 2, que diz, pela graça sois salvos, mas lá no final ele fala assim, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, para que andássemos nela. Posteriormente, nós fizemos o segundo estudo, de onde vêm os conflitos. E aí nós já avisamos que o conflito veio da desobediência humana, da queda humana, a queda do homem, já que o salário do pecado é a morte, o homem se afastou de Deus. O conflito veio porque o pecado nos fez perder o paraíso, ficamos separados de Deus. E o conflito provém porque a terra foi amaldiçoada e o mundo passou a ser dominado por forças malignas. Nós fizemos o segundo estudo. No terceiro estudo, que foi a semana passada, nós falamos, por que o mundo está como está? Aí nós respondemos, por causa da nossa natureza pecaminosa, porque não tememos o julgamento de Deus, e porque não observamos a revelação geral de Deus, e porque não reconhecemos a revelação especial de Deus em Cristo Jesus. Foi essa, então, eu disse assim, um flashback dos nossos estudos anteriores. Hoje nós continuamos e vamos para o nosso quarto encontro, como superar a ansiedade e o medo. Vou ler a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 8. Filipenses, ou a igreja de Filipos, era uma igreja sem grandes problemas, mas tinha algumas dificuldades. O apóstolo Paulo responde à igreja, ou escreve à igreja agradecendo uma contribuição que a igreja fez porque ele estava preso. Mas aí aparecem alguns conflitos. E vamos ler em Filipenses capítulo 4, de 2 até o 8, diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou ler o 9 também, tá? O que também aprendeste, recebeste, ouviste de mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém. Vamos orar. Pai, que teu Espírito Santo nos dê intensamente aquilo que precisamos receber do Senhor nesta manhã. Edifica-nos, ó Pai. E também, posteriormente, edifica os irmãos que ainda vão receber a imagem desse estudo, ou o ensino, ou o vídeo desse estudo, que cada um seja abençoado e edificado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o nosso objetivo? Ou quais são os nossos objetivos? Nosso objetivo, em primeiro lugar,
é entender que todos estamos sujeitos a sentir ansiedade e medo. Isso é normal. Segundo lugar, é alegrar-se no Senhor, mesmo em situações de ansiedade e medo. Em terceiro lugar, é orar confiando a Deus as suas ansiedades e seus medos ou suas fobias. Então, são os nossos objetivos. Mas eu quero apresentar alguns conceitos pela psicologia, já que o nosso tema de hoje é medo e ansiedade. E o nosso tema geral seria os conflitos da vida. E esse é um dos conflitos da vida. A psicologia diz que a ansiedade é uma emoção que é caracterizada por um sentimento de desassossego, apreensão, medo, preocupação, tensão e inquietação. Esse é um conceito da psicologia. No dicionário da língua portuguesa, a ansiedade é um estado afetivo em que há insegurança. E o que é medo? Medo é temor, ansiedade racional ou fundamentada. Receio pode ser racional, exagerado e irracional. Algumas pessoas têm um medo razoável. Eu vou pensar o que é um medo razoável. Por exemplo, você vai pular dali. Obviamente, há uma possibilidade de você ter um medo razoável. Mas vamos imaginar que tivesse uma cama elástica embaixo, ou um colchão muito grande. Você ainda está com medo, mas é um medo agora mais racional. Eu vou pular, posso cair errado e tal, pode acontecer alguma coisa, eu errar o colchão, errar a cama elástica, sei lá, e tal. Isso é racional. Agora, existe o medo exagerado. Não, eu não chego nem na beira desse negócio. Imagina pular lá de cima, mesmo que tenha um colchão aqui embaixo, ou uma cama elástica. Isto pode ser um medo exagerado. E existe o medo irracional. Eu nem subo na galeria, porque pode acontecer de cair a galeria inteira. Esse é um medo irracional. Medo irracional nos leva a pensar que um rato passando, esse rato vai te atacar. Medo irracional leva, e eu já vi isso acontecer, viu gente? Numa determinada igreja, uma barata voou. Pensa, de uma ala inteira da igreja, saiu correndo e gritando. Homens e mulheres, viu gente? Já viram acontecer isso em alguma igreja? Eu já vi, viu? Eu fui pregar numa igreja, isso há muitos anos atrás, e a igreja ficava próxima a um riacho, e tinha chovido naqueles dias, e no dia anterior, né? Então era noite, e alguns sapos muito grandes saíram e ficaram por ali pela porta da igreja. Tinha gente que não entrou para assistir o culto, até que veio um corajoso diácono e expulsou os sapos, e eram sapos muito grandes, eu nunca tinha visto daquele tamanho. Grande, não é esse sapinho que anda por aí não, tá gente? Mas o povo não entrava na igreja por causa dos sapos, ou dos sapos, eram uns 3 ou 4 sapos grandes assim. Até que alguém realmente, um corajoso, acho que um diácono, expulsou o sapo. Pronto. Uma outra função para a diaconia da igreja, expulsar sapo da porta da igreja. Agora, eu fico pensando, não sei se alguém aqui tem medo de sapo, né? Tem. Mas se tivesse um sapo grande na porta da igreja, você entrava? Não, eu não sou crente. O sapo é enviado de Satanás para expulsar os irmãos da igreja. Tem alguns medos que são até exagerados, fobias. Você comeria algumas coisas, como por exemplo rã. Eu nunca comi rã, mas um pastor amigo meu postou um videozinho, ele preparando rãzinhas e tal.
E ele dizia assim, uma iguaria maravilhosa e tal. Eu falei, não, deixa lá, esse eu não como. Mas já comi jacaré. Hoje eu não sei se voltaria a comer. Isso há muitos anos atrás, gente, tinha dinossauro na Terra nessa época. Eu era adolescente. Foi muitos anos atrás, tá? Eu ainda sou meio adolescente. Assim, um pouco mais velho, né? Mas vamos lá. Existe então o medo racional, o medo exagerado e o medo irracional. Sobre a ansiedade, há um psicólogo e terapeuta cristão chamado Gary Collins, que ele diz o seguinte, sobre a ansiedade, nenhuma ansiedade gera uma pouca produção. Pessoa que não tem ansiedade nenhuma produz pouco. Muita ansiedade, menor ainda a produção da pessoa. Preocupação sadia, ou seja, um nível de ansiedade médio, alto nível de produção. Tem gente que é tão ansioso que não consegue produzir. Tem gente que fica preocupado que o Natal de 2026 não sabe como é que vai ser, porque em 2026 estão falando de mudar as coisas no país e tal, não sabe como é que vai ser lá em 2026. É ansiedade exagerada. O ansioso exagerado, ele ou ela, fica tão preocupado com o futuro que esquece de viver o presente. Então vamos viver intensamente o presente. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador, e com Ele o perdão dos nossos pecados, já que quando entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor perdoa todos os nossos pecados, não é isso mesmo? Os irmãos concordam com isso? Certo. Mas nós continuamos vulneráveis nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, é o que a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é normal ficarmos ansiosos, com medo ou desanimados e abatidos em algumas situações. Gente, na história recente do mundo, a pandemia nos deixou temerosos, ansiosos. E agora, na história recente do país, estamos aí há um pouco mais de 15 dias das eleições, estamos deixando ansiosos. Eu vou até lançar um vídeo pastoral essa semana sobre isso. Mas estamos ansiosos. Alguns seguem fake news dos dois lados, mais polarizados da eleição. Se alimentam de fake news. E eu vejo isso no meio evangélico. Alguns estão com um medo exagerado, e esse medo eu já vi muitas coisas as pessoas falarem, né? Do partido A, se esse assumir a presidência do país, nós vamos sofrer muito. Se o partido B assumir esse país, nós vamos sofrer muito. Eu já recebi vídeos assim.
Se o partido A assumir, todas as crianças vão ter que ter arma e vão acabar com os pobres. E já recebi vídeo assim: se o partido B assumir, o partido B vai fechar a igreja, vai perseguir os pastores. Eu já ouvi tudo isso. Sabe para quem que eu estou apelando? Para Deus. Eu estou pedindo, Senhor, vem intervir no nosso país, porque a gente não sabe exatamente até que ponto as verdades são verdades, as culpas são culpas, e a gente não sabe. Nós somos reféns de meios de comunicação no país, meios de comunicação de massa. Mas isso é normal em tudo quanto é país. Antigamente nós éramos refém do rádio. Eu lembro dessa época. O que alguns viveram esperando as notícias do rádio, né? Você não tinha as imagens, assistia o futebol no rádio, ouvia o futebol, não assistia não. Depois a TV ficou mais popular, então nós passamos a ficar reféns dos veículos de comunicação da TV. Ultimamente nós somos reféns da internet. Mas em todos os meios, já fomos reféns também da imprensa escrita, né? Mas em todos os meios de comunicação de massa, eu reconheço que há manipulação de dados, a manipulação de histórias e tal, né? A história é sempre contada de dois pontos de vista diferentes. É normal ficarmos ansiosos com o futuro do país, nesse contexto. Mas vamos parar de viver? Eu não vou mais comprar nada no mercado. Ou então eu vou comprar tudo do mercado, encher minha casa, porque pode faltar comida para todo mundo. Porque eu também já recebi um vídeo assim. Nós somos minados por informações que geram em nós ansiedade. No começo da pandemia, se vocês lembrarem bem, quando disseram, vão fechar as coisas. Gente, os supermercados praticamente foram assaltados, porque as pessoas compravam coisas absurdas. Não vou longe, isso é uma história recente. E como era uma empresa essencial, os supermercados, bem de serviço essencial, tinha que manter aberta. Mas as pessoas, elas copiaram da Europa esse modelo e correram para os supermercados, porque na Europa isso também aconteceu. Em vários países do mundo, isso não foi o Brasil só, não. O que é isso? Primeiro, medo exagerado e ansiedade exagerada. Eu lembro que algumas pessoas da igreja me procuraram naquela ocasião para pedir oração, porque suas empresas já estavam mandando embora os funcionários, sem nem ver o que estava acontecendo direito. Foi a primeira reação de muitos empresários, foi dispensar todos os funcionários. E aí o governo veio e falou, olha, quem ficar em casa, teve até uma ajuda para os salários dos funcionários, para ninguém perder o emprego e tal. E posteriormente, 15 dias depois, as empresas estavam funcionando, com todas as normas de segurança. Mas vamos ver o problema, o que causa o problema para termos medo e ansiedade. E vamos olhar para esse texto. Você sabe bem as causas da sua ansiedade quando você a sente? Já parou para pensar como é que é isso? Quando você sente essa ansiedade exagerada, você já parou para pensar sobre isso?
Davi, certa vez, pediu a Deus que vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. No Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso foi Davi. Identifica o problema. Qual é o problema aqui? Qual o problema exatamente que o texto nos mostra? Observem bem, a igreja estava tranquila, mas o problema ali, que tem duas irmãs que eram liderança e que estavam trombando uma com a outra. Observem bem, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pense com o concordimento do Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo. Eram lideranças positivas, eram lideranças espirituais, eram lideranças que estavam envolvidas com os trabalhos da igreja de Filipos, mas eram lideranças que não estavam se entendendo. Gente, por pastorear há muitos anos, e eu já vi muito isso acontecer nas igrejas. Aqui, por enquanto, nós não temos problema no conselho, né? Não temos aquela coisa de um se desentender com o outro, mas eu já tive em igrejas que havia gente que não se entendia. Quanto maior a igreja, maior o número de pessoas que não se entendem umas com as outras. Que falam assim: olha, fulano de tal olhou torto para mim, Beltrano olhou torto para mim, pisou no meu calo, faz tudo contra mim, para me atingir. No caso dessas irmãs, o problema delas era desentendimento, talvez choque de liderança, de pensamento. Quero fazer uma coisa, a outra quer fazer outra. E aí uma começa a minar o ministério da outra. Nós não sabemos exatamente o teor dessa crise, mas incomodou tanto que o apóstolo Paulo pediu: pelo amor de Deus, ajuda essas irmãs a se entenderem. Vamos sentar com elas, vamos conversar. E às vezes numa crise, quando você identifica a causa do problema, você tem que tratar esse problema. Se você tem ansiedade, se você tem um medo exagerado, precisamos tratar isso de maneira cristã. E se há desentendimento na igreja, precisamos sentar e tentar ajudar a resolver essas crises. A primeira coisa para você tratar é identificar a causa. E no caso da igreja de Filipos estava bem claro. Agora considere a ajuda de um irmão em Cristo. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para o irmão ajudá-las a resolver as dificuldades, o choque de liderança. Eu passei? Vamos considerar que quando nós somos ajudados, Deus trabalha com a gente a questão do amor. E é claro, a Bíblia nos ensina e afirma claramente que o perfeito amor lança fora o medo. Voltando a Gary Collins, que foi citado anteriormente, ele afirma que o inimigo do medo é o amor. O inimigo da ansiedade também é o amor. Especialmente, demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar alguém a vencer as suas fobias e os seus medos. Eu fui acompanhar uma irmã alguns anos atrás numa consulta médica.
os filhos não podiam, eu me dispus, eu vou acompanhar a irmã. Eu era pastor numa outra igreja, muito próxima à cidade onde ela deveria fazer a consulta. E chegamos lá, e aí, era no 11º andar, o médico. Ela via uma senhora idosa, ela segurou aqui no meu braço, disse, chamei o elevador, ela olhou para mim. Ela me chamava de reverendo, ela disse, reverendo, me desculpa. Eu sofro de claustrofobia. Eu não entro num elevador sob hipótese alguma. Eu falei, minha irmã, a senhora vai a um cardiologista. No 11º andar, eu não tenho nenhum problema de ir pela escada. Mas para a irmã não seria difícil? Não, a gente vai devagar. Nós estamos adiantados. A consulta seria daí a 1h30, 1h40. Nós chegamos antes do horário da consulta. Tá bom, vamos. Bem devagar. Chegamos atrasados, o horário da consulta. 11º andar, bem devagar. Bem devagar, pela escada. Você já acha engraçado? Tentem subir bem devagar. E depois de você estar adiantado 1h40, 1h30, vamos colocar assim, né? E ainda chegar atrasado lá em cima, olha que foi muito devagar. Para descer foi mais fácil. Uma vez eu estava acompanhando essa mesma irmã em outro lugar e o elevador era panorâmico. Todo o lado dele era de vidro, então você sempre estava olhando alguma coisa, né? Aí eu falei, ela não vai. Aí ela olhou para mim, nesse eu vou, pastor. Por quê? Qual é a diferença? É fechado. Ah, mas eu estou olhando as coisas. O que me deixa desesperada é não olhar as coisas. Tá bom. Ela precisava tratar essa questão do medo exagerado, da fobia. Esse tipo de fobia é patológico. Precisa ser tratado. Então, vamos tratar. Talvez alguém precise ajudar, dar a mão para vencer esse tipo de medo. Tem gente que me diz assim, eu jamais vou num avião, pastor. Eu não entro num avião. Realmente, se você precisar fazer uma viagem à distância, não tem jeito. Hoje o avião é mais seguro, né? É mais seguro que o ônibus. Eu já fiz viagem de ônibus de 118 horas. É complicado. Eu prefiro fazer 7 horas de avião, 5 horas de avião. Se precisar passar 24 horas dentro do avião, não tem problema. Mas tem gente que não entra em avião. Qual o desafio quando nós identificamos o problema, buscamos ajuda, e aí o apóstolo Paulo, ele, após orientar como deveriam agir com aquelas irmãs, como é que nós vamos agir a partir de agora? Então ele mesmo nos dá a pista. A pista está exatamente aí. Alegrar-se sempre no Senhor. É o que diz o versículo 4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, por que o apóstolo Paulo coloca isso aqui no meio da citação de uma crise? Porque talvez as irmãs tenham perdido a paz, tenham perdido o sossego, e tenham mágoas e ressentimentos uma da outra, e aí vivem aquela situação de crise e trazendo essa crise para a igreja. Possivelmente a crise das duas irmãs estavam tirando essa alegria de toda a igreja,
de toda a divisão do corpo de Cristo. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade de seus filhos. Lá em João capítulo 17, versículo 11, quando Jesus faz a oração sacerdotal, aquela oração que ele intercede pelos discípulos, ele vai citando: Pai, eu peço por esses aqui, e por todos os outros quanto o Senhor vai dar. Quer dizer, ele já orou pela gente naquele momento, já intercedeu pela gente. Mas ele disse: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Uma das preocupações de Jesus no seu ministério era a unidade do grupo de discípulos. Então, quando ele diz assim: eu oro para que esses discípulos sejam um. Ou seja, a preocupação é unidade, a preocupação é comunhão. Não tem como você se alegrar no Senhor se o grupo está fracionado, ou esfacelado, ou quebrado, ou partido. É isto que o apóstolo Paulo está preocupado. Com essa questão que está incomodando. Eles perderam a alegria, perderam o entusiasmo. E por último, não menos importante, e aqui está o nosso texto: à medida que confiamos mais no Senhor, e esse é o tema, devemos confiar em Deus em oração. Ansiedade e medo pode se vencer com oração. Talvez você não tenha condições, você que é ansioso ou ansiosa em níveis extremos ou exagerado, talvez não consiga nem orar. E eu já encontrei pessoas assim, tão obsessivas com ansiedades e tão obsessivas com medo que não conseguem orar. Então, nessas horas, eu sento com a pessoa, eu dou uma palavra, eu unjo e eu oro pela pessoa. Às vezes eu peço que ela repita comigo alguma oração, algumas palavras diante de Deus e de algumas renúncias diante de Deus. É tão preocupante isso para Jesus, e Jesus já previu tanto isto, e observou que os discípulos estavam vivendo esse nível extremo de ansiedade. Lá em Mateus 25 a 34, quando Jesus está trabalhando o Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a preocupação exagerada daqueles estão. O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Aí Jesus faz usa um argumento: olha, observem os lírios dos campos, são muito bonitos. Mas olha, Salomão, que era rico, poderoso, inteligente, não se vestiu igual ele se veste. Quem faz isso é Deus. E se Deus veste os lírios dos campos, vocês também serão vestidos. Tá. Em segundo lugar, Jesus disse para aqueles discípulos: olha, vocês estão preocupados com o dia de amanhã, exageradamente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus usa um outro argumento também, antes de falar sobre isso. Ele diz: olha, e as aves dos céus? Vocês veem elas trabalhando? Elas têm malharia? Elas têm supermercado? Elas são bancárias? Não são nada disso. Elas nem têm internet. E, no entanto, Deus sustenta. Elas comem porque Deus dá.
Eu tenho uma pia lá em casa, na garagem. E essa pia, porque eu tenho movimentado um pouquinho a torneira demais, e começou a sair um veiozinho d'água que fica empoçado em cima da pia. Eu seco. Eu posso resolver facilmente isso com a veda rosca. Eu sei que eu posso resolver. Acontece que aquela águazinha que fica em cima da pia, não é muita coisa não. Tanto que nem dá diferença na minha conta de água. Tá? Aquela água, vem muito passarinho ali para beber ali em cima. Hoje de manhã cedo, até a Regina estava lá, me esperando para uma carona, e eu já olhei lá, tinha um passarinho em cima da pia. Nem sei se ela olhou lá, aquele passarinho em cima da pia, mas estava lá, tomando aquela aguinha que cai ali. Eu disse, interessante. Então, eu não vou passar mais veda rosca ali. Deixa lá. Não vai me lesar, deixar umas gotinhas para os passarinhos, que eu pensei, Deus deu um jeito de dar água para esses passarinhos. Está lá. Eles são tão ousados lá em casa que eu já peguei. Às vezes cai alguns farelos de pão na cozinha, no chão. Por descuido nosso, cai. Eles são tão ousados que eles entram pela janela do quarto, passam a casa, vão lá na cozinha comer as migalhinhas de pão que fica no chão. Aí eu pensei assim, eu não pensei em jogar as migalhas, mas elas caíram. E eu sempre penso nisso quando eu leio Mateus. As aves dos céus não têm nada disso. E Deus sustenta. E como é que Deus faz isso? Usando todos os recursos que estão à disposição dele, naturais e sobrenaturais, para que alimente as aves. Eu tenho conversado com muitas pessoas que me dizem assim, pastor, sobrou um mês no final do meu salário. Vocês já falaram isso para alguém? Eu já ouvi muito isso. Sobrou um mês no final do meu salário. Antigamente sobrava um salário no final do mês. Quando nós confiamos em Deus em oração, nada vai faltar. Fiquem tranquilos. Ansiedade, medo. Eu tinha um amigo que era exagerado para fazer compras de supermercado. Comprava assim de monte, e perdia comida, vencia e tal. E às vezes ele levava na igreja e tudo vencido, que não dava para dar para as pessoas. Né? E um dia eu falei, mas rapaz, você está comprando demais. E está perdendo. Ah, mas eu estou dando na igreja o que sobra. Não, não, você está dando vencido. Que não dá para a gente dar para alguém, comida vencida. Ele disse, sabe o que é, pastor? Eu tive muita dificuldade na infância. E hoje, eu fico desesperado. Falei, irmão, vamos tratar isso a um outro extremo da ansiedade. Não vai faltar comida. Não é porque teve dificuldades na infância que vai ter dificuldade agora. Não vai faltar comida. Não sei como é que está, eu perdi o contato com esse amigo. Queridos, vamos para frente. Onde nós queremos chegar? Que os recursos espirituais citados nesse texto nos ajudem a vencer a ansiedade e o medo. Que o Espírito Santo aplique ao nosso coração o texto básico e que vai nos fazer bem. Eu gosto muito desse hino que eu coloquei aí um. Não, tem que dar mais um aí para passar aí. Agora entrou, né? A imagem. O hino é: com tua mão segura bem a minha,
e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. É um hino antigo, né? É o refrão. E mesmo que as sombras caiam mais escuras, teu rosto, nada temerei. E para a gente concluir, eu quero citar 2 Coríntios 4, de 7 a 10, acho que eu tenho esse slide aí. Vai aparecer? Apareceu, não sei se dá para ler. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Queridos, o fato de sermos novas criaturas não nos isenta de ansiedade. O fato de sermos nova criatura não nos isenta de termos medo. No texto, nós encontramos algumas situações que o apóstolo Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Só para a gente terminar essa reflexão, concluir essa ideia, é manter paz, mesmo diante das dificuldades. O que Paulo está dizendo a esses cristãos? Vocês devem ter paz, mesmo que elas não se entendam. Vocês devem ter paz, mesmo que a ansiedade. Quando ele cita o versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mesmo que a ansiedade seja extrema, as preocupações, as fobias, os medos, mesmo que tudo isso incomode o coração, o fato de ser nova criatura não nos isenta. Lembrar que os discípulos, quando enfrentaram tempestades, eles estavam com Jesus lá no barco. Lá fora a tempestade. Eles estavam preocupados, mas estavam com Jesus. Jesus estava presente. E a presença de Jesus fez a diferença na vida deles. Então, Jesus na nossa vida nos faz vencer medo e ansiedade. Deus nos abençoe, que o Senhor confirme a palavra desta meditação na vida dos irmãos e irmãs. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu tenho aqui o pedido da Regina, orando por ela, pela família, e também pela Vera, que é a amiga que está esperando uma cirurgia. É isso mesmo, né, Regina? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por tudo que o Senhor nos tem ensinado, como o Senhor nos tem edificado. Nós queremos te louvar, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nós. E agora, nós oramos nesse momento por essas proximidades das eleições, tantas dificuldades, tantas notícias falsas e também tantas preocupações com o futuro. Mas nós entregamos, ó Pai, as eleições para presidente, para senadores, para deputados federais, estaduais e governadores. É o Senhor quem tem nas suas mãos. É o Senhor quem tem a história nas suas mãos. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. E nessa hora também queremos orar pela Regina, orar pelas suas irmãs, ó Pai, por todos os seus familiares, pela saúde, pelo cuidado do Senhor. Especialmente orar por sua amiga Vera, que está esperando essa cirurgia, que o Senhor vai à frente preparando todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Pai.
Quero orar também nesta manhã pela dona Nair, que o Senhor a recupere, que o Senhor guarde, proteja e restaure a tua serva, em nome de Jesus. E orar também para que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a nossa semana, os desafios que temos, os compromissos que temos. Oramos pelas famílias que recebem a nossa sopa e que sejamos generosos e também amorosos com todas as pessoas que o Senhor coloca à nossa frente. Em nome de Jesus. Despede o teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que nos acompanhe, nos dê a paz hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.